Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta casa de oração. Que Deus esteja acompanhando cada um de vós em vossos lares. Para iniciar, hoje vamos começar com a oração do Aprendizes do Evangelho. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa-nos, Senhor, ao teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz, és a esperança. És a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos força para sermos os arautos do seu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Que Deus esteja conosco nessa nossa palestra. Deus, primeiramente, Ele enviou Moisés. Por quê? Porque o nosso entendimento, a princípio, ele era muito embrutecido. Nós, homens, nós éramos muito embrutecidos. Então, as leis deviam ser muito rígidas, muito pesadas, né? Tinham que ser muito certas, muito acertadas. Por isso que tinha olho no olho por olho, não matarás, tinha muito não, muita coisa. Até que chegou um determinado momento, um certo grau de evolução, e Deus, nosso Pai, mandou o nosso irmão maior, mandou Jesus para cá. E Jesus, ele tinha toda essa brandura, ele tinha muito a nos ensinar a parte de amor, a parte de perdão. Ele veio ensinar o quê? Que o reino de Deus, ele não era desse mundo. Nós tínhamos o quê? Um período de vivência aqui na Terra. Que nós somos seres imortais, espíritos imortais, que nós nascemos, morremos várias vezes. Jesus, quando na Terra, ele ensinava, ele fazia pregações, e nessas pregações ele falava muito em parábolas. E é uma dessas parábolas que a gente vai conversar no dia de hoje. É a parábola das virgens e prudentes. O reino de Deus será comparado a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, elas acabaram por cair no sono. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo sai ao seu encontro. Então elas se levantaram e ficaram apavoradas, e disseram às nécias às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque vai acabar a luz das nossas lâmpadas e não vai dar para a gente chegar ao local. Só que as prudentes falaram o seguinte: vão até a venda que ainda está aberta e comprem o óleo, porque se a gente dividir com vocês, a gente vai acabar sem o óleo. Então, isso chegou, o Senhor, o noivo, abriu a porta e levou as prudentes. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. O que essa parábola está falando para a gente? Um noivo, 10 noivas, 5 prudentes, 5 nécias. Jesus sempre falava: quem tenha ouvidos para ouvir, porque existiam na época várias interpretações, mas nem todo o coração estava pronto para ouvir. Quem era esse noivo? Era Jesus. Era Deus que está abrindo o quê? O reino dele. Para quem? Para os noivas, para as noivas. Quem são essas noivas? Somos nós. Nós, seres humanos, nós espíritos.
que já estamos preparados, que nós temos todo o conhecimento e todo o amor no coração. E quem são as nécias? As nécias são aquelas o quê? Que estava faltando um pouquinho, às vezes, de amor, de caridade. Elas foram tentar entrar no reino de Deus com aquilo que elas tinham no coração. Mas Deus falou, não, vocês vão precisar voltar lá, vão precisar reencarnar, aprender mais um pouquinho para chegar ao reino do Pai. Então é exatamente sobre isso que fala essa parábola. Ela fala sobre o reino de Deus, sobre aqueles que já estão preparados para alcançá-lo, para entrar no reino de Deus, que são as pessoas que têm todo o conhecimento espiritual, que têm os conhecimentos sim da ciência, mas também tem todo o conhecimento do amor, do perdão, da caridade, que é sobre tudo aquilo que Jesus veio aqui na Terra ensinar. E aqueles que ainda não têm, vão precisar reencarnar várias e várias vezes até aprenderem. Todo esse conhecimento não é de um dia para o outro, é o quê? É a gente que vai nascendo, renascendo e aprendendo. Nós temos exemplos aqui na Terra, a gente tem muitos, não? Bezerra de Menezes foi um desses espíritos que ele veio aqui, ele era um ser evoluído, e o que ele fez? Ele curava, o prazer dele era o quê? Era curar as pessoas. Allan Kardec, que trouxe toda a codificação espírita, Chico Xavier, que é o patrono dessa casa, né? Ele também trouxe toda a experiência dele, todo o coração, que a gente percebe que não foi de uma só encarnação, foram de várias e várias até chegar no dia de hoje. E como foi nessa encarnação toda a preparação dele para ele conseguir entender cada uma das pessoas? Em primeiro lugar, logo, ele era pequeno, ele perdeu a mãe. Só que ele não perdeu só a mãe, né? O pai dele, o que fez? Tinham muitos filhos, não tinha condição nenhuma de cuidar tão somente daquele filho. São vários filhos, ele pegou cada filho e ele foi pedindo para uma família cuidar. Ele pegou o Chico e entregou para uma madrinha cuidar. Então o que aconteceu? O Chico, ele não teve só a perda da mãe temporária, o desencarne da mãe. Ele também perdeu a convivência que ele tinha com os irmãos e com o pai, porque ele não pôde ter tudo aquilo. Então, ele, logo desde cedo, ele teve que aprender o que era a perda. Ele teve que sentir o que era a perda, interiorizar ela e aprender a lidar com ela. Depois disso, morando com a madrinha, ele teve que sentir também o que era a fome, o que era o desprezo, o que era a dor, porque ele era um pouco desprezado. A madrinha não amava ele, ela achava que ele tinha problemas. Então, ele sofria constantes humilhações. Isso foram anos e anos. Até que o pai dele resolveu casar-se novamente e a madrasta dele, que era mais um anjo, né, resolveu recolher todos os filhos novamente e morar juntos sobre o mesmo teto. Só que a condição também era uma condição difícil, era uma condição financeira que não dava muitos recursos. E essa nova madrasta, ela queria colocá-los numa escola. Então o que ela fez? Falou, bom, precisamos arrecadar dinheiro. Ela plantou uma horta no final no quintal que eles tinham. Ela plantava, cuidava e o Chico saía para vender essas verduras que ele escolhiam. E logo ele começou a aprender desde cedo a interagir com as outras pessoas. E ele passou, nessa época toda, ele tinha o acompanhamento do espírito da mãe dele, que sempre estava orientando, estava falando com ele, a melhor maneira dele interagir, dele estar sentindo, dele lidar com as pessoas, com tudo que estava acontecendo na vida dele. Ele foi para a escola.
Na escola ele também teve algumas interações com espíritos, tanto é que a professora, uma época, proibiu das pessoas falarem em espíritos, porque ele tinha que fazer uma redação e ele disse que quem estava escrevendo por ele, quem estava ditando as palavras, era um espírito, que a redação dele tinha sido até premiada. A professora falou, de onde tirou essa ideia? Era cópia, era plágio? Ele falou, não, professora, quem deu para mim foi um espírito, um senhor que ditou para mim. As crianças riram. Depois foi passando o tempo, o pai dele achou que ele era esquizofrênico. Tanto é que queria interná-lo, até que a mãe, a madrasta, pediu para ele conversar com o padre. E o padre dele falou, não, olha, a mente dele é muito ativa, põe ele para trabalhar. Foi quando ele começou a trabalhar no bar. Ele gostava muito de trabalhar no bar, ele falava assim, só que não gostava na hora de servir os bêbados, porque ele tinha que levar para casa, acompanhar e tudo mais. E assim foi indo a vida do Chico Xavier. Ele foi trabalhar numa fábrica de algodão, depois disso ele foi trabalhar numa fazenda, aonde ele trabalhou até se aposentar como datilógrafo. Tudo isso, toda essa bagagem que o Chico teve, contribuiu para quê? Para que ele tivesse essa capacidade de entender a dor do outro ser humano. Quando vinha lá uma mãe chorar a perda do seu filho, ou o filho chorar pela perda da mãe, ele sabia o que é aquilo, ele sabia o que era a dor, ele sentia a dor daquelas pessoas porque ele já havia passado por aquela dor. Quando vinha uma pessoa falar de uma moléstia, ele sabia, ele já tinha passado por aquelas moléstias, ele sabia o que era aquela moléstia, ele já tinha passado pelas dores. Ele tinha dores também, ele tinha problema de uma das vistas dele. Então tudo aquilo que que falava, ele já tinha sentido, ele já tinha interiorizado, então ele podia compreender melhor aqueles seres humanos. Eu lembro quando eu tinha meus 17 anos, o grupo espírita que a gente costumava frequentar fazia excursões para Uberaba, né? Lá fomos a gente ver o Chico Xavier. Na época eu não tinha essa compreensão de toda a grandiosidade dele. Era lá uma salinha com os banquinhos de madeira, um senhorzinho lá com uma boina na cabeça, escrevendo, abaixado, quietinho, muita gente. A sala era muito abafada, eu fiquei do lado de fora, olhando pela janela, aquele senhorzinho lá. Simples assim. E ele lá escrevendo numa calma, que era só dele. Escrevendo, escrevendo. E hoje a gente percebe a grandiosidade dele. Todos os livros que ele escreveu, toda a mensagem que ele deixou, tudo de amor, de paz, sobre o perdão, todas as informações, todos os livros. E nunca, nunca ficou com nada, com nenhum lucro. Sempre doando tudo, 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 tudo. As pessoas, logicamente, vinham até ele pedir uma mensagem de paz, de amor, uma orientação. Os espíritos vinham até ele, deixavam essas mensagens. E as pessoas, em reconhecimento, faziam o quê? Lhe davam presentes, lhe davam relógios, canetas, dinheiro. Ele não queria receber nada daquilo. Só que algumas vezes era impossível ele não receber aquele tipo. Elas enfiavam no bolso dele. O que ele fazia? Ele pegava aquilo, ele até aceitava. Para a próxima pessoa que passava, que ele iria atender, ele dava aquilo como presente, ele repassava aquilo que ele havia recebido. Ele era uma alma muito grande, ele era uma pessoa assim maravilhosa. E vinha exatamente ao encontro do Evangelho, ao capítulo 6. Dai de graça aquilo que receber de graça. Todos os dons que a gente recebe de Deus, os dons da cura, os dons da palavra,
o dom da psicografia, são dons que vêm de graça, são os dons que vêm de Deus. Todos esses dons, eles têm que ser repassados gratuitamente. Da mesma maneira que esses dons, eles vêm para a gente, eles podem a qualquer momento serem retirados. Ah, mas tem pessoas que cobram, o problema delas. Cada uma tem o seu grau de evolução e cada uma vai responder por não ter utilizado desse dom na época correta. O que Deus fez no templo com relação aos fariseus quando estavam vendendo mercadorias, ele entrou lá, ele ficou bravo, não podia aquilo, não podia estar vendendo. O que acontecia quando as pessoas vendiam as indulgências na época da Inquisição? Aquilo estava errado, foi corrigido. Então, todos os dons que a gente tem devem ser administrados, devem ser dados gratuitamente. É o principal item de Jesus aqui no capítulo 26 do Evangelho do Espiritismo. A mediunidade, tudo aquilo que vem pra gente é um presente. O dom da cura é um presente. Tanto é que a gente vê ainda hoje, existem aquelas benzedeiras, aquelas vozinhas, né? O que elas fazem? A gente vai lá, elas fazem uma oração. E a gente fala, não, às vezes, quanto quer? Fala, não, meu bem, vai com Deus, vai uma graça. Quantas vezes a gente vem aqui no centro, no grupo espírita, precisando de paz, de amor, de carinho, é feita uma oração, sempre sem cobrar. Essa energia ela é doada do fundo do coração. Por quê? Porque a gente recebe essa energia, esse fluido dos espíritos, e ele é repassado, não é nosso. Por isso que ele é dado gratuitamente, ele tem que ser repassado gratuitamente, assim como o nosso Chico Xavier fazia. Aquela alma pura e grandiosa, que com certeza está olhando agora pelo nosso país. Ele deixou uma mensagem para a gente, uma mensagem muito bonita, que eu gostaria de estar encerrando a nossa conversa. É sobre a paz, que é por um momento que a gente está passando, né? Se a provação te aflige, Deus te conceda a paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura a paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém a paz. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar grandes coisas. Que Jesus ilumine a casa de cada um de vocês, que as mensagens que ele deixou, que os ensinamentos que ele deixou, penetrem no coração de cada um. Que Deus, nosso Pai, proteja a nossa casa, proteja o planeta Terra nesse momento e que cada um encontre o sentimento de fraternidade, de amor e de perdão dentro do coração de cada um de vocês. Tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Fico com Deus. Muito obrigado.